Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite, coma ovos e ganhe força. Agnus Dei, a loja católica mais completa do Brasil. Olá! Hoje damos início ao programa Encontro Semanal da Arquidiocese de Goiânia. Aqui vamos falar sobre a fé, sobre o que acontece nas paróquias e nas comunidades. Conhecer um pouco mais dos trabalhos das pastorais, grupos e movimentos. Teremos a fala do nosso pastor Dom Washington Cruz, direção espiritual e muito mais. A partir de agora, o nosso encontro é semanal. O cuidado que devemos ter com a pessoa idosa é motivado pela caridade de Cristo e tem como fundamento a dignidade humana. Conheça um pouco mais sobre o assunto na reportagem com Larissa Costa. Mas por quê? Porque passa o caminhão. Leva o camisoleta pra você ver. O Abrigo de Idosos São Vicente de Paulo é uma obra social da Igreja Católica. A instituição recebe os idosos em regime de internato. As pessoas que trabalham no abrigo vivenciam no serviço ao próximo a dignidade humana. Para mim foi uma lição de vida, esses idosos, porque eles só dão bom exemplo para a gente. E eu só aprendi a ficar mais humana e eu sempre aprendi a respeitar o próximo, né? E eu achava que eu não ia adaptar aqui com eles. No abrigo São Vicente de Paulo, o principal fundamento do respeito e do amor ao próximo é a fé. É possível notar em cada morador a devoção profundamente manifestada. Eu gosto demais da conta, graças a Deus. Nossa Senhora. Me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. O cuidado para com os idosos vai além do espiritual. É também uma ação concreta, alimento para a alma e para o corpo. Dar comida 6 vezes o dia, remédio de 2 em 2 horas. Não faço nada, né? O que eu quero mais? Melhor do que aqui, só no céu. Atualmente, a instituição possui cerca de 45 funcionários e atende 74 idosos. O abrigo depende de doações para a realização do trabalho. E esse trabalho, ele tem várias frentes. Esse trabalho está com várias frentes. São 4 programas muito interessantes para captação de recursos, de uma forma que vai viabilizar a reforma do abrigo, o benefício para o idoso. A vivência do bem gera fraternidade e valorização da pessoa. O fruto que se colhe é a alegria espontânea que vem do espírito. Se quiser um namorado, tem. Pode. Não. O Abrigo de Idosos São Vicente de Paulo é uma instituição filantrópica que necessita da sua presença e ajuda. Seja um voluntário. Para mais informações, ligue 3253-1199. O Santo Padre tem falado com frequência sobre os extremos da idade do ser humano. A infância e a maturidade dos anos, o homem idoso. E ele fala que nesse mundo que vivemos, tenta-se descartar tanto uns quanto outros. E na verdade, não existe um mundo sem a família nas suas várias etapas, a infância, a juventude, a maturidade, os idosos. Hoje em dia,
Os idosos são preciosíssimos, como foram no tempo passado, pela sua sabedoria, pela sua experiência. E um fato notável são os idosos que ajudam a criar, a educar os filhos dos seus filhos. Os idosos vão buscar na escola, os idosos ficam com as crianças, os idosos ajudam na formação cristã, na educação ética das crianças. Então é preciso valorizar a idade do homem idoso ou da mulher idosa. Que Deus abençoe todos os idosos. E aos idosos, faço um parênteses, os idosos enfermos. Eu tenho encontrado tantos idosos enfermos, mas mesmo na enfermidade, o idoso nos ensina. O idoso, sabendo sofrer, nos faz ficar edificados no sofrimento e extrai de suas entranhas, quando sofrem, muito mais sabedoria ainda. Então abençoo em nome de Deus todos os idosos da nossa cidade, os idosos que estão com saúde, que estão trabalhando, que estão ajudando na família, que estão fazendo a família ressurgir, e os idosos enfermos, os idosos sozinhos, solitários, que estão morando sozinhos, mas que não deixam de participar da vida da comunidade, ou se sozinhos, absolutamente sozinhos e não participam, é preciso que haja uma pastoral do idoso, como há na igreja a pastoral do idoso, para ir ao encontro da pessoa idosa. As Razões da Fé é o espaço para você tirar as suas dúvidas sobre a doutrina da Igreja, da liturgia ou curiosidades da fé católica. Oi, padre. Meu nome é Lidiane e eu gostaria de saber quem é o Espírito Santo. Olá, Lidiane. Obrigado pela pergunta. A Igreja exprime a sua fé trinitária ao confessar um só Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. As 3 pessoas são um só Deus, porque cada uma delas é idêntica à plenitude da única e indivisível natureza divina. E são ao mesmo tempo distintas entre si pelas relações que as compõem em referência umas com as outras. Por exemplo, o Pai gera o Filho. O Filho é gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Compreendido isto, voltamos à sua pergunta. O Espírito Santo é a 3ª pessoa da Santíssima Trindade. É Deus uno e igual ao Pai e ao Filho. O Evangelho segundo João, no capítulo 15, versículo 26, diz: Quando vier o defensor que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Enviado pelo Pai e pelo Filho, encarnado, o Espírito Santo conduz a Igreja ao conhecimento da plena verdade. Temos mais uma pergunta. Arthur Junqueira, de Caldas Novas, da Diocese de Ipameri. Meu nome é Arthur Junqueira, eu sou de Caldas Novas. Eu queria te perguntar qual é a importância do batismo. Oi, Arthur. O batismo é o primeiro sacramento da iniciação cristã. É também chamado de porta, pois abre ao cristão a possibilidade de receber os outros sacramentos. Recebe também este nome de batismo por causa do rito central com o qual é celebrado. Batizar significa imergir na água. Quem é batizado é imerso na morte de Cristo e ressurge com ele como criatura nova. O batismo nos lava dos pecados e nos torna filhos de Deus. Portanto, Arthur, o batismo é necessário para a salvação daqueles aos quais foi anunciado o Evangelho e tem a possibilidade de pedir o sacramento. Você também pode participar fazendo sua pergunta. Envie para nós um vídeo para o WhatsApp do programa Encontro Semanal, no número
9290. Conheça a Agnus Dei, a maior loja do Centro-Oeste feita especialmente para você. Na Agnus Dei você tem atendimento personalizado, preços e condições de pagamento imbatíveis e o que há de melhor no segmento católico. Venha conferir tudo isso em nossa ampla e confortável loja com os mais belos produtos. Na Rua 6, Edifício Paternon Center Centro, 3223-5953 e compre pelo site agnusdeiloja.com.br. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. Você sabia que o Diretório de Catequese da Arquidiocese de Goiânia apresenta a proposta de catequese de inspiração catecumenal? Isso mesmo, agora nossos encontros não são apenas em salas, mas um itinerário inserido no calendário litúrgico. Este modelo deve ser aplicado em todas as paróquias da Arquidiocese de Goiânia a partir deste ano. Ainda nesta edição, Dom Washington Cruz incentiva os catequistas ao empenho nessa nova proposta. Pegue o seu jornal Encontro Semanal em todas as paróquias e comunidades da nossa arquidiocese. Aproveite o nosso conteúdo, leia e nos acompanhe pelas redes sociais. Preview. Olá, essa é a agenda da Arquidiocese de Goiânia. Hoje acontece a Lexio Divina na paróquia São João Evangelista, a partir das 19h30, com o tema Escutando o Senhor no Monte. E na próxima quarta-feira, dia 28, será celebrada a missa de primeiro aniversário de falecimento de Dom Antônio Ribeiro, na Catedral Metropolitana de Goiânia, às 19 horas. Para mais informações, acesse o nosso site www.arquidiocesedegoiania.org.br. Preview. No quadro Minha Comunidade, vamos mostrar quem faz as obras da igreja. Na reportagem de Maria Tereza Lima, você vai conhecer um pouco mais sobre a paróquia Santo Antônio, no setor Pedro Ludovico. Ela foi uma das primeiras paróquias a ser instituída depois da instalação da Arquidiocese de Goiânia. Faz-se bem. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. A paróquia Santo Antônio é composta por 5 comunidades e atende aproximadamente 4.000 fiéis em missas semanais. Frei Ayrton fala sobre a vida pastoral da matriz. Então, além das celebrações, eu acredito que o atendimento das confissões, o aconselhamento espiritual e a catequese que está iniciando, nós temos um curso de teologia pastoral, muitos movimentos, grupos de jovens que no passado não tinha e hoje está se estruturando. Resgatando a história, a paróquia possui um memorial em homenagem a Frei Demétrio Zanqueta, primeiro pároco e fundador. A paroquiana Berenice lembra com carinho de sua chegada. Aí vieram os primeiros padres que chegaram aqui, que foi o Frei Demétrio. Aí ele veio para cá e não tinha onde ficar, e meu pai disse, ó, vamos arrumar um lugar, né, para ele. Até ele construiu a primeira igrejinha de palha. Localizada no setor Pedro Ludovico, a paróquia Santo Antônio foi criada em 1957 e celebrou no ano passado o jubileu dos seus 60 anos de criação. Para os fiéis da paróquia, a sensação é de estar em casa. Mas aqui em Santo Antônio é como se fosse a minha casa, né? É aqui que eu nasci, criei. E é uma paróquia maravilhosa.
Estamos no ano do laicato. No quadro Arquidiocese Entrevista, Thalita Salgado conversa com Dom Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar de Goiânia e coordenador do Secretariado para a Ação Evangelizadora, e nos fala da importância da missão dos leigos na igreja e no mundo. Neste ano, a Igreja no Brasil vive o Ano do Laicato, instituído pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O tema é Cristãos, Leigos e Leigas na Igreja em Saída, a serviço do Reino. Para conversar um pouco a respeito desse tema, eu recebo Dom Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia. Seja bem-vindo, Dom Moacir. Obrigado. Para nós é uma alegria muito grande chegarmos até vocês através deste programa abençoado para refletirmos neste momento tão especial que a nossa igreja está vivendo no ano do laicato, onde a igreja lembra-se de todos vocês, batizados e batizadas, que estão a serviço do reino no mundo, nos ambientes em que vivem. Dom Moacir, qual o sentido da palavra leigo na vida da igreja? A palavra leigo, ela vem do grego laos e significa um povo reunido. E nós entendemos que na igreja nós somos convocados e reunidos em Jesus Cristo através do batismo. Assim, todo aquele que no batismo escuta o chamado de Deus a fazer parte deste novo povo, deste povo escolhido para construir o reino de Deus, recebe também este adjetivo: membro do povo de Deus, leigo e leiga. Em quais ambientes os leigos e leigas são chamados a ser sal e luz? Em primeiro lugar, nós temos que entender que a natureza da igreja é ser missionária. A igreja, ela foi criada, instituída por Jesus Cristo para realizar uma missão. E a missão é, de fato, ser aqui no mundo o início do reino, anunciar o reino de Deus. Por isso a igreja, ela não foi feita para se voltar sobre si mesma, mas para se voltar para o mundo. Quais ambientes? A sua família, a escola, o lazer, o ambiente do trabalho, os meios políticos, os meios da cultura, o ambiente da economia, e fazendo chegar em todos esses ambientes a proposta do Evangelho. Então a igreja em saída significa uma igreja que vai ao encontro das necessidades, em todos os ambientes. E nos ambientes próprios da sociedade, é um ambiente do leigo e da leiga evangelizar. Dom Moacir, para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse do papel da família na formação dos leigos e leigas, de cidadãos mais conscientes, de pessoas mais prontas a poder ser sal e luz na sociedade. A família, ela é um ambiente primordial de atuação. Ali nós somos chamados, no relacionamento cotidiano, a irmos educando nos valores do reino de Deus. Solidariedade, fraternidade, compaixão, perdão, amor, misericórdia. Então, tudo passa pela família. Destrói a família, destrói também os pilares da sociedade. Por isso, preservar a família é preservar a nossa própria sociedade, é preservar o ser humano. Então a igreja, ela nos chama a ver na família um ambiente especial de evangelização. Dom Moacir, muito obrigado pela sua participação. Obrigado vocês que nos acompanharam. Se você quer aprofundar um pouco a respeito do tema, no documento 105 da CNBB. Até a próxima. Conheça a Agnus Dei, a maior loja do Centro-Oeste feita especialmente para você.
Na Agnus Dei você tem atendimento personalizado, preços e condições de pagamento imbatíveis e o que há de melhor no segmento católico. Venha conferir tudo isso em nossa ampla e confortável loja com os mais belos produtos. Na Rua 6, Edifício Paternon Center Centro, 3223-5953 e compre pelo site agnusdeiloja.com.br. Ovos Josidite. Qualidade e saúde para a sua vida. Preview. Olá, essa é a agenda da Arquidiocese de Goiânia. Hoje acontece a Lexio Divina na Paróquia São João Evangelista, a partir das 19h30, com o tema Escutando o Senhor no Monte. E na próxima quarta-feira, dia 28, será celebrada a missa de primeiro aniversário de falecimento de Dom Antônio Ribeiro, na Catedral Metropolitana de Goiânia, às 19 horas. Para mais informações, acesse o nosso site www.arquidiocesedegoiania.org.br. Preview. Quantas vezes passamos dificuldades no nosso caminho? Caminhar exige de nós perseverança e, acima de tudo, a fé que nos leva à obediência incondicional a Deus. Por isso, na direção espiritual de hoje, pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine por meio da Palavra de Deus. Estamos no tempo quaresmal, mas a liturgia deste domingo tem um caráter acentuadamente pascal. Ilumina o sacrifício e a glorificação de Jesus. As ideias principais são tiradas do Antigo Testamento e precisamente do sacrifício de Isaque. Deus disse a Abraão: toma o teu filho único a quem tanto amas, e vai, e oferece-o em holocausto. Ordem terrível para um coração de pai, e não menos para a sua fé, pois não quer duvidar de seu Deus. Isaque é a única esperança do cumprimento das promessas divinas. Abraão obedece e continua a crer que Deus manterá sua palavra. Darei a ti uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Deus não queria a morte de Isaque, mas a fé e a obediência incondicionais de Abraão. Isaque, no entanto, tem a função singular na história da salvação: antecipar a figura de Jesus, unigênito de Deus, que será imolado pela redenção do mundo. Isaque, que sobe o monte levando às costas o lenho para o seu sacrifício, é figura de Cristo que sobe ao Calvário levando o lenho da cruz, sobre o qual se oferece livremente por amor a nós. O Evangelho nos apresenta Jesus transfigurado no monte e oferece uma visão antecipada da glória do Senhor ressuscitado. Jesus caminhava para Jerusalém. Ele, sabendo que estava próxima à sua morte, disse aos seus discípulos sobre as dificuldades que eles deveriam enfrentar após a sua morte, que deveria sofrer muito, ser pregado numa cruz e ao terceiro dia ressuscitar dos mortos. Eu fico imaginando a dificuldade dos discípulos ao ouvir essas palavras. O seu mestre, que os guiou por tantos anos, agora diz que não estará mais presente em suas vidas fisicamente. Talvez pensassem naquele momento o que seria de suas vidas. Jesus então diz para eles: é necessário perseverar até o fim. É necessário subir até o alto do monte, porque lá em cima ele mostrou a sua glória, mostrou a sua face divina, o seu rosto, o rosto de Deus. Queridos irmãos e irmãs, é necessário que em nossa vida perseveremos até o fim, porque subir ao alto do monte não é fácil, mas quando chegamos lá, nos encontramos com Deus e vemos em nossa vida a sua glória. Que o Senhor Jesus sempre nos acompanhe em nossa caminhada e nos faça constantes até o fim. A Quaresma é um tempo forte na Igreja.
Desde o ano de 1964, a Igreja no Brasil, neste tempo quaresmal, desenvolve temas que se relacionam com a fraternidade e as questões sociais. Neste ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil apresenta um tema que deve ser muito discutido por sua importância e pertinência: fraternidade e superação da violência. Veja a reportagem de Gabriela Rodrigues. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida, a tua igreja se propõe a superar a violência que está nas mãos do mundo e sai do íntimo de quem não sabe amar. Na solenidade de abertura da campanha da fraternidade, Dom Washington Cruz ressalta o desafio da igreja e do mundo de romper com toda a violência. Guarda a tua espada, Pedro, guarda a tua espada, Goiânia, guarda a tua espada, Brasil, guarda a tua espada que dissemina violência e mentiras pelas redes sociais, que te ilude com falsas seguranças, que te transforma em ameaça a quem te chama de meu bem, que provoca medo a quem te chama de meu pai, que provoca indignação a quem te chama de irmão. Com o tema Fraternidade e Superação da Violência, a campanha da Fraternidade 2018 busca promover a paz entre os irmãos. A campanha da Fraternidade desse ano é uma convocação para pastores e igreja para rever o que é ser irmãos. Frei Fernando fala sobre como podemos contribuir para a superação da violência. Rever como é que nós estamos usando essa força interior que todos temos a partir das emoções, em que descontrolamos e ultrapassamos o conveniente, o digno e o oportuno com relação ao valor do irmão e da irmã. Com o objetivo de construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, é lançada na Arquidiocese de Goiânia a campanha da Fraternidade 2018. Eu usei uma frase de Jesus a Pedro, quando no momento auge da sua caminhada para a Páscoa, para o Calvário, Pedro quis se defender ou defender o seu mestre com a espada. Jesus respondeu: guarda a tua espada, Pedro, guarda a tua espada, Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Quem usa a espada morre pela espada. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Estamos chegando ao final do nosso programa. É uma grande alegria estar com você. A igreja abre as portas para ir ao seu encontro, entrar na sua casa e participar da sua vida. Continuamos em comunhão. Você pode saber sobre esses assuntos e muito mais acessando o nosso site www.arquidiocesedegoiania.org.br. Você pode também pegar o seu exemplar do nosso jornal Encontro Semanal em sua paróquia ou comunidade. A gente se vê no próximo programa Encontro Semanal. Até lá! A partir do próximo programa Encontro Semanal, você acompanha uma série de reportagens sobre a Quaresma. Iniciamos com o tema da caridade. Você também vai conhecer a história da quase paróquia Santa Rita de Cássia, em Senador Canedo. Veja também a homenagem a Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, por ocasião do 1º ano de seu falecimento.
Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovo Josidite, coma ovos e ganhe força. Agnus Dei, a loja católica mais completa do Brasil.